Tudo que eu fiz foi ouvir o que meu peito diz, que apesar de toda mágoa vale a pena toda luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz, confiando e acreditando que na vida todo mundo pode ser feliz. É preciso crer no coração, porque senão não tem razão de se viver. Eu quero ver nascer um tempo bom. Meu peito diz: coração da gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança, porque a gente merece ser feliz, porque a gente merece ser feliz, porque a gente merece ser feliz, porque a gente merece ser feliz. Vai lá. É preciso crer no coração, porque senão não tem razão de se viver. Eu quero ver nascer um tempo bom. Meu peito diz: coração da gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança, porque a gente merece ser feliz, 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 porque a gente merece. Porque a gente merece ser feliz, porque a gente merece ser feliz, porque a gente merece ser feliz. É isso aí.
Gente, pô, feio. Gente, eu tô aqui hoje, bicho, o cara que tá aqui hoje, o programa vai ser tipo assim, bicho, dá um autógrafo, por favor. Tô aqui com o Ivan Lins, pô, não preciso falar mais nada, né? Compositor da Pesadíssima, cantor da Pesadíssima, músico maravilhoso, arranjador, pianista, porra. O que mais? Tá bom, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Bicho, uma honra enorme ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme também. Tá? Tocar com você é um prazer. A gente conversar, a gente já se encontrou tanto aí na estrada da música. É né? verdade. É muito bom. Meu primeiro acorde foi Meu primeiro acorde foi esse aqui, ó. Pô, já com todas. Com todas. Eu fui tirando, né? Fui tirando assim. Olha que loucura, bicho. E depois aqui, né? Faço dinheiro também. Não. Ai, Engraçado o tom, né? Já começou com Si maior. Já Si maior, sétima maior, não. E eu acho que não sei nem se eu botei a 11ª, mas já comecei, quer dizer, como é que foi o negócio? Peraí. Tinha a primeira música que eu toquei, deixa eu ver se eu consigo, né? Agora lembrar que vai ser fogo. Já começou no doutorado, né? O cara já começou fazendo doutorado. Agora não tem mais, mas naquela época saía rapidinho. Que louco, cara. Foi a primeira. Cara, a primeira música. Foi a primeira música que eu tirei. Então vou te contar. E eu tirei porque eu era um arranjo do tambo, né? Foi a primeira que eu tirei. E já saía... Bom, impressionante, porque eu era assim, eu escutava muito jazz, naquela época eu escutava jazz, nós tínhamos um clube de jazz, de ouvintes, né, de jazz na Muda, e a gente ia na casa do Luiz Fernando, que era um amigo nosso, que o pai dele ia toda hora para os Estados Unidos e trazia discos de jazz, né, os discos de jazz, trazia a fina flor do jazz americano, e a gente chamava aqueles discos de matéria. Então ele ligava assim, toda sexta-feira, eu assim, pô, papai chegou com mais matérias, amanhã tem reunião de novo. E daí a gente lá ouvia as matérias, né, cara, só. Isso, foi durante muito tempo, assim. Então eu já tinha tudo na cabeça, sabe quando você tá com tudo na cabeça, só tá voltando a botar. Então, saiu procurando. Pô, em 2 anos já estava tocando na noite. Quase. Com 2 anos já, com baixo, bateria, tocando bossa nova, jazz. Nossa, que barato. Vou te contar um segredinho meu, pô. Esse eu nunca falei pra ninguém. Mas quando eu comecei tocando piano. Tinha um piano em casa. A primeira música que eu aprendi foi o Stormy Weather. Minha mãe ensinou a mão esquerda. Exatamente. Minha mãe ensinou a mão esquerda, a mão direita e tal. Aí aos poucos eu fui aprendendo umas coisinhas, aí descobri umas cadências, como é que fazia umas cadências no piano e tal. Aí montamos uma banda. Eu, meu irmão, que tocava baixo, aí arranjamos um amigo que tocava bateria, um cara não sei o quê. E aí a gente foi no colégio tocar numa festinha do colégio. Sabe o nosso hit qual era? Não. Quero de volta o meu pandeiro. Era o nosso hit, cara. Eu tocava no piano, isso. Era. Olha que massa. Camarada, quero de volta o meu pandeiro. Isso aí tocou muito, cara. Porra.
Era meu hit. Essa era uma das músicas, assim, essa eu vou arrasar. Eu pegava o piano e tocava isso aí. Era uma onda. Segredinho de família, mas era isso aí, minha primeira música. E essa coisa que você falou que você ia lá na casa dos caras ouvir, também tinha um negócio da rapaziada da tua geração, de se encontrar na casa do sim, cara. foi na Jaceguai 27, Rua Jaceguai 27, Jaceguai. que ali no Maracanã. Exatamente. Né? Tinha o Gonzaguinha. Era Gonzaguinha, César Costa Filho, Aldir Blanc. O próprio Ginga ia, mas ele não era que chamava Ginga, era Carlos Altier. O Ronaldo Monteiro, meu parceiro. E aí a gente tinha um grupo grande lá. E ali, o que era isso, bicho? Era um encontro de compositores, assim, boa parte vindo dos festivais universitários, né? Todo mundo assim, estudante e tal. E a gente se reunia lá toda sexta para mostrar música. Então tinha, era a casa do Aloysio Porto Carreiro, que é sogro, né? Que era o sogro do Gonzaguinha. E ele era psicólogo e tocava violão de 7 cordas, bem. E aí ele tinha uma hora que todo mundo chegava, aí ficavam tomando batida de limão, cerveja, aí tinha uma hora lá que ele chamava todo mundo, fazia um círculo na sala, e ele sentado assim como se fosse o anfitriãozão. O anfitriãozão, né? De um lado o Ginga, né? Que era o Carlos Altier, porque muitos dos compositores não sabiam tocar direito a música, aí ensaiava antes com esses caras, né? Para tocar, para mostrar. Então ele ia cada um mostrando, dando a volta, cada um mostrando a sua música nova e tal. Então isso estimulava a gente sempre levar uma música nova na semana seguinte. Olha, que barato. Então a gente compunha pelo menos uma música por semana. Eu chegava com 2, 3, a gente ficava muito motivado. Foi um período assim de uma fertilidade, super profícuo, cara, né? Uma sabe? coisa Profícuo, bicho, era incrível. E a gente ali também era um polo político também, quer dizer, sabe, de resistência, todos os estudantes, né? E a gente fez um movimento, criamos o MAU, que era um movimento artístico universitário, e que era para nos espetáculos e tudo, o grupo, quer dizer, mostrar o trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, passar o recado, né? Foi bacana, foi um período... Foi um período importante, né? Foi. E você era lá um dos personagens principais. Acabei, quer dizer, por causa do sucesso, né? Com Madalena e Amor ao Meu País. Assim, Madalena foi em setembro e estourou em setembro com a Elis. Em outubro eu estourei com Amor ao Meu País no festival. Aí eu tinha duas músicas. Porra, lindo. Eu tinha 2 músicas na parada, duas, assim. Cara, assim. E quantos anos você tinha? Desculpa, tio. Essa época eu tinha 24, por aí. Porra, que loucura, né, cara? Isso é incrível, bicho. Que período. E você começou a tocar com 18. Comecei com 18. Com 24 você já tinha 2 músicas no Hit Parade, bicho. Não é pra qualquer um. Na verdade, o teu trabalho, as tuas músicas, é música que todos os músicos adoram tocar suas músicas, né? Porque é música de músico, né? Não é uma música que solta em vez de amarrar. Sim, não, mas eu faço as minhas músicas e assim, quer dizer, tem muita coisa dentro da minha cabeça. Às vezes isso é um problema e às vezes isso é ótimo, né? Tem uma história engraçada que eu já estava morando lá nos Estados Unidos, e aí ligou o meu produtor, que fez os meus 2 discos para a Warner americana, né? Em 89 e 91. E ele ligou para mim dizendo que o Tommy Lee Puma, que aliás faleceu até recentemente, né? Que era produtor era o produtor do George Benson e do Miles Davis. E aí ligou para dizer que o Miles Davis, que ele levou uns discos meus para o Miles Davis, e que o Miles Davis queria falar comigo, né? Aí, assim, ia pedindo para eu ligar, assim, o Tommy Lee Puma, que eu não dei um número, liga para esse número e fala com o Miles. Eu falei, falar com o Miles? Que isso? Bom, aí eu liguei, né? E botei, inclusive, um amigo meu, americano, estava na casa desse Larry Williams, né? E aí ele pediu para ele ficar no outro telefone, porque se eu não entendesse nada do que o Miles falava, porque ele, bicho, ele usa gíria. Aí depois ele me traduzia, né? Eu ia ficar falando yes, 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 e tudo, deixando isso para lá. Aí
Liguei, né? Aí, pô, atendeu lá um cara lá, não sei quem foi, e pediu para chamar o cara que perguntou quem é, Ivan Lins e tal. Aí veio o cara. Disse, hello, com aquela voz caverna, né? Oh. Aí eu falei, porra, legal, porra, Ivan Lins. Man, you are a fucking songwriter. I choose 28 songs. Ele escolheu 28. I think I'm gonna do a double CD. Assim mesmo, cara. Aí, pô, eu não conseguia falar nada. Eu, yes, thank you. E aí, agora assim, your arrangements. Yes. Too many notes. Muita nota. Você já foi gravado por vários, né? Ah, muita gente, Jorge cara. Benson, muita gente. Sarvon, não? Não, tem muita gente. Eu prefiro nem começar a falar. Mas o Quincy Jones, aquela versão que na mesma faixa tem o Take Six, o Setembro, né? Pô, Setembro, né? É bonito aquilo. Eu fiz para um casamento, Como é que é? Que é alto pra caramba pra mim. Aí vai embora. Cara, eu tive uma experiência muito interessante. Não sei se você vai lembrar disso. A gente tocou no... Eu toquei com o João Bosco e você com a sua banda. Juntos, fazia um set que o João abria, depois você continuava. Em Tóquio. Em Tóquio, eu lembro. Como chama? Blue Note. No Blue Note, exatamente. Né? No Blue Note de Tóquio. Uhum. E aí, eu lembro que estava acontecendo o show de vocês e tal, e aí o garçom... não sei se você lembra essa disso. história é linda, porque o garçom comentou com o Nema, que é o meu contrabaixista. Ele falou comigo, garçom. Falou com você comigo também? Que ele adora. Então falou com você falou com o Nema, porque o Nema me procurou dizendo que tinha um garçom que adorava essa música Setembro, que se chama Setembro, essa música. Esse garçom falou comigo. Ele chegou bem e falou assim, você conhece o Ivan Lins bem? Eu falei, claro que eu conheço. Falei, será que eu podia fazer um pedido? Eu falei, cara, me diz que eu passo para alguém fala com ele, não sei. Ele falou, porque eu adoro a música Setembro, se ele pudesse tocar. Aí eu falei com o Nema, aí o Nema te falou. Me falou. Talvez no palco até, né? Porque eu falei com o Nema antes. Aí o Nema falou contigo e você tocou. Eu toquei e dediquei para ele. Bicho, eu tava fora assistindo. Esse garçom caiu em prantos, cara. Ele em prantos ouvindo a música. Depois ele foi falar comigo, ele chorava também. Em prantos. Em prantos, exatamente. O que é bacana, que eu acho, a tua forma de encarar a música, que é uma forma muito generosa. É uma forma de você tocar. Você está aberto para... Né? Vamos fazer aqui, você está aberto. Está querendo ver o que... Deixa eu ver o que esse cara tem para contar. Né? Olha, eu vou dizer um negócio aqui, por exemplo, pouca gente sabe. Eu não gosto de fazer show sozinho. É mesmo? Porque o papo é bom, né? Porque eu gosto de conversar com músicos. Lógico. Sabe? É sempre bom ter um músico bom do meu lado, assim, para a gente poder brincar. Porque música tem que ter esse lado. Se não tiver, sabe aquele negócio que o cara está com a partitura, tocar tudo sempre igual? Eu não consigo. E é bacana tocar com músicos diferentes, pessoas diferentes, que cada um te dá um input diferente. Né? Mas aí é que tá, cara, porque muitas vezes você tem em outra linguagem, você ouve outras, né? Exatamente. É muito bom, cara. Bom demais. Bom demais. Você tem que fazer esse programa com 3 horas, a gente ficar fazendo...
Tocar à vontade. Né? Tocar à vontade. Ai, meu Deus. Cara. Brigadaço. Poxa, vamos fazer uma para meu. fechar a tampa? Vamos. Então tá, o que a gente pode fazer? Vamos fazer a senhora, não, uma das senhoras, né? Tem várias, tem várias. Tem. Eu gosto de Vamos várias. fazer a de Norá, então. Joana dos Barcos, puto. Tem Joana dos Barcos, Adoro isso. também. Tem várias. Mas você vai fazer a de Norá? Vamos. Tá. Quando a turma reunia, alguém sempre pedia de Norá. E o malandro descrevia e logo já se via de Norá. E até que ela chegasse a um motel de classe de Norá. Dava um frio na barriga e pé pra muita briga de Norá. E nos espelhos ela se despe, dança nos olhos uma chacrete, e o pessoal na pior repete. Mas o verdadeiro fato está dentro do quarto de Norá. Ele abre seu armário e vê no calendário de Norá. E se abraça em frente a ela, o terno é o corpo dela de Norá. Desenhando na lapela a boca, o beijo dela de Norá. E nos espelhos ela se despe, dança nos olhos uma chacrete, e o pessoal na pior repete. De Norá. E o malandro descrevia e logo já se via de Norá. Obrigado. Que honra. Pô, bom demais. Vai, muito bom bom, meu. Obrigado. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou?
Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço. Lembra de mim, nos beijos que escrevi. O programa, bicho, é sui generis. Eu fiz um programa com o Donato aqui, e aí passou uma sirene, uma ambulância aqui na porta. Aí, pô, mesma coisa, eu parei contigo, eu parei com ele. Donato, não dá, peraí, deixa passar a ambulância e tal. Aí o Donato, pegou, o bicho começou a fazer uma música. Aí eu fui atrás dele, assim, acabou a nossa primeira parceria. Pô. O samba da ambulância. Samba da ambulância.